Aqui quem os fala é Rogério Dornelles. Abra sua Bíblia. Eu vou estar fazendo uma oração como de costumes. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus. Eis aqui o teu servo, qual se coloca na tua santa e poderosa presença, Pai. Eu peço, Santo Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja junto comigo nesse momento, para que eu possa trazer uma palavra que venha abençoar o teu povo. A palavra eu tenho, mas a mensagem é tua, Senhor. Portanto, me abençoa nesse momento e me ajuda, Senhor, para que essa mensagem venha alcançar o máximo de pessoas possível. Todos aqueles que estiverem precisando ouvir uma palavra, uma mensagem, que essa mensagem venha tocar no coração de cada um. Assim eu te peço, Espírito Santo, fique comigo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura então da nossa Bíblia Sagrada. Jesus acalma a tempestade. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completar bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Vamos para a santa palavra do Senhor. Jesus estava com os discípulos e Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. E ali os discípulos, na obediência, apesar de ser muito tarde e conhecer o tempo como é, eles obedeceram. Eles obedeceram. Entrar no barco. E Jesus entra no barco junto. Jesus entra no barco junto. E ele segue. Mas eu fico imaginando Jesus. Ele estava sempre com grandes multidões. De repente bate a canseira e ele pega no sono. E nesse meio tempo se abre uma grande tempestade. Inicia uma grande tempestade. E os discípulos ficam apavorados. Eu fico imaginando os discípulos lutando contra a maré com as suas próprias forças. E Jesus estava em descanso. Jesus naquele momento ali não estava preocupado com o que estava acontecendo fora do barco. Porque Jesus, ele não olha para o que está acontecendo por fora. Fora da sua casa, fora da sua vida, por fora da sua família, a sua parentela. Mas sim, ele olha para o que está acontecendo dentro. Jesus, ele olha para o que está acontecendo dentro. O importante para Jesus não é o que está acontecendo fora, mas sim aqui e aqui no seu coração. É isso que Jesus olha. E aqueles homens apavorados, com medo de morrer, com medo da morte. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, mas aqueles homens estavam, bem dizer, sendo provados, para ver até que ponto ia a fé deles. E eles tremeram a morte. Eis que um acorda Jesus e diz: Senhor, vai deixar nós morrer? Nesse momento teve um que pediu socorro. Pediu socorro. Jesus não ouviu o que estava acontecendo fora do barco, mas sim ele ouviu o que estava acontecendo dentro do barco, que foi ouvir a voz de um dos discípulos chamando Jesus: vai deixar nós morrer? Então Jesus levanta e repreende o mar. O mar se acalma, se aquieta. Então os discípulos conversam entre eles: quem é esse que até o próprio mar faz calar?
Veja que nesse momento nós podemos entender algo, meus irmãos. Jesus fala para eles: homens, por que estão com medo? Homens de pequena fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, e mandar que os montes venham, sair de uma margem para a outra, vai acontecer. Esses homens estavam acostumados a andar com Jesus, via as proezas que Jesus fazia, os milagres, e naquele momento ali, quase nem estavam acreditando no que tinha acontecido. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer durante essa caminhada, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele queria ver qual seria a reação dos discípulos diante de uma grande tempestade. Aí eu pergunto para você agora, e qual é a sua reação diante de uma tempestade? Será que você deixa se abater? Veja que Jesus estava no barco. E mesmo assim os discípulos passaram por tempestade, por um momento difícil. Não é porque Jesus está no barco que você vai deixar de passar pelos momentos difíceis. Jesus, quando se batiza, ele foi levado para onde? Para o deserto. Lá ele foi tentado, foi judiado. Lá o diabo tentou de todas as formas fazer com que ele se frustrasse perante Satanás. E Jesus não se dobrou. Não se dobrou porque tinha uma missão para cumprir aqui na terra. Nós todos temos uma missão para cumprir aqui na terra. Jesus falou que não seria fácil para ninguém. Jesus falou que nós passaria por tribulações. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando nesse momento, mas eu quero dizer algo para você. Jesus cura, salva, liberta e transforma. Nosso coração tem que estar nele. Deus nos encaminha para grandes obras, mas quem vai dar a direção é Jesus Cristo. É Ele que vai dar a direção. Você disse: vai. Quando Ele falou: entre no barco e sigam para o outro lado, é porque eles iam chegar até o outro lado. Eles não iam morrer na caminhada. Assim somos nós. Assim somos nós. Se Jesus está mandando nós ir, vamos. É porque Ele está junto conosco. Se Jesus está dizendo: vão, é porque vai chegar até lá. A palavra de Deus diz que Deus nos levanta, Deus nos fortalece, Deus nos prepara para grandes jornadas. Mas nesse caminho nós vamos ter grandes tempestades. E muitas vezes as tempestades são doloridas. Muitas vezes pode atingir na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Pode se levantar grandes tempestades. E eu digo para você que as tempestades são inevitáveis. Elas acontecem. Assim como está tudo bem, daqui um pouquinho tudo vira do lado avesso. Você começa a ter desavença em casa, vem a doença, vem o desemprego. E aí, como fica? Onde é que está a nossa fé? Esses homens tiveram medo de morrer. E quando eles falaram: vai deixar nós morrer? Nesse momento ali, Jesus acorda. Teve um que pediu socorro, que reconheceu que Jesus estava ali. E eu fico pensando em os outros que estavam apavorados, com medo. Mas a palavra que sai da nossa boca, nós temos que ter muito cuidado. Porque o importante não é a parte externa, mas sim o interior. Tanto que Jesus dormia, ele não ouvia a tempestade. Mas quando um dos discípulos chama Jesus, ele acorda. Ele ouviu o que estava dentro do barco e ali ele toma atitude. Naquele momento ali ele toma uma grande atitude. E o povo fica admirado, os discípulos ficam admirados. Como que o discípulo ia ficar admirado se os discípulos conheciam Jesus? Veja que aqueles homens ali, todos eles, depois foram bênção, foram levantados por Deus, viraram profetas, eram discípulos, viraram apóstolos, foram muito usados pelo Espírito Santo logo após essa conversão. Mas a palavra
meus irmãos, que sai da nossa boca é muito perigosa. Veja o que vai dizer em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil e muitas vezes, ao invés de nós pegar e dobrar nosso joelho, orar ao Senhor, muitas vezes nós deixamos sair palavras que possam nos destruir. A palavra de Deus diz que aquilo que a boca fala, que o coração está cheio. Então que nós possamos plantar cada vez mais a palavra de Deus. Que nós possamos ler mais as Escrituras, orar. Por mais difícil que as coisas sejam, lembra que Jesus está no barco, que Jesus está ali. Jesus estava descansando, mas ele ouviu a voz do socorro. E quando nós levantamos nosso clamor ao Senhor e clamamos a Ele, colocamos a nossa fé nas mãos do Senhor Jesus, Ele é fiel. Ele é fiel. E eu quero deixar algo aqui para os irmãos. Primeiro, o fato de Jesus estar no nosso barco não isenta de passar por tempestade. Mesmo que Jesus esteja na nossa vida, na nossa casa, nós vamos passar tempestade igual. Nós vamos passar tempestade igual. Pode ter certeza. Jesus falou que não seria fácil. A segunda, às vezes, é momentos de agirmos. Meus irmãos, só orar não basta. Às vezes nós precisamos agir, tomar atitudes, decisões. Só que nós temos que estar na oração. Se você só orar, nada vai acontecer. Mas quando você ora e busca sabedoria, discernimento, Ele nos dá. Ele abre o caminho para que você possa agir e as coisas possam acontecer. Terceiro, devemos ter cuidado com as palavras, porque as palavras tanto servem para nos abençoar quanto a nos amaldiçoar. Eu costumo dizer que o desânimo é falta de fé. O desânimo é falta de fé, porque quando nós temos fé, nós sabemos que existe um Cristo que pode todas as coisas. Meus irmãos, às vezes um probleminha zera, mas quando nós estamos no mundo, quando nós não conhecemos a Jesus, às vezes de um probleminha nós fizemos um problemão e muitas vezes a resposta está ali na sua frente. Portanto, eu digo para você, 3 armas que o cristão tem que ter: a palavra, mergulhar na palavra de Deus, estudar, meditar. A segunda arma, o jejum. E a terceira arma, a oração. Quando Pedro faz a confissão para Jesus, Jesus disse: sobre a igreja o inferno não prevalecerá, mas aquela igreja que está de joelho no chão, está na oração, está no jejum. A tempestade vem, mas você vai se fortalecer. Por quê? Porque você sabe que existe um Jesus que pode todas as coisas. Você sabe que existe um Pai que cuida dos seus filhos. Você sabe que tem um Consolador que está sempre junto com você. Portanto, eu deixo essa palavra, essa mensagem, para que você possa se fortalecer no espiritual. Porque quando nós falamos palavras negativas, meus irmãos, isso influencia muito no mundo espiritual. É o que mais o nosso adversário quer ouvir. Portanto, plante palavras de bênção na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua parentela, entre os seus amigos. Ame aquele que, de uma certa forma, não tem sabedoria e acaba lhe ofendendo. Perdoe, aprenda a perdoar, porque quando nós perdoamos alguém, nós tiramos um peso muito grande dos nossos ombros e nos sentimos aliviados. Amém?
que essa palavra toque no teu coração e leia a palavra de Deus, estude, medite na palavra de Deus e creia que Deus pode todas as coisas. Eu não sei qual a tempestade que está assolando você nesse momento. Se é família, se é separação, se é perca de um familiar, se é desemprego, se é doença. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Assim como Jesus estava no barco e calmou a tempestade, Ele pode calmar a tempestade do teu coração. Basta você se colocar na presença dEle e pedir que Ele venha abençoar a tua vida, a tua família, o teu trabalho. E Deus é poderoso. Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. A fé são para poucos. A fé são para poucos. Por que eu digo que são para poucos? Porque muitos acreditam ter fé, mas na primeira dificuldade a fé se abala. Portanto, que nós podemos entender algo nesse dia. Você é especial para Deus. Mantenha-se sempre firme na presença do Senhor. E assim nós oramos. Quero orar por você agora, você que está aí ouvindo esse vídeo, ou esse áudio, assistindo esse vídeo. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos e clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, em nome de Jesus. Eis aqui um povo, Pai, o qual está na Tua santa e poderosa presença. Eis aqui um povo, Pai, o qual está ouvindo essa palavra, essa mensagem. Eu peço, Santo Espírito Santo, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família, entrar na casa de cada um, Senhor. Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Mesmo, Senhor Jesus Cristo, naquele barco, o Senhor estava num sono, o Senhor ouviu o clamor de uns discípulos. Portanto, Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor venha ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa abençoar famílias, Pai. Aquele que está internado no hospital, numa cama do hospital, que o Senhor entre em providência, que seja feito de acordo com a santa e poderosa vontade. Aquele que está, Senhor Jesus Cristo, em desavença com sua esposa, ou com seus filhos, com seu familiar, que o Senhor possa colocar amor sobre as famílias, Pai. Colocar amor sobre eles, Senhor, para que ele possa perdoar, Senhor, para que ele possa dar o primeiro passo e se conciliar com a família. Ah, Santo Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha abençoar minha casa, meu lar, a minha família, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento e que o Senhor venha cuidar do teu povo, Senhor. Porque o Senhor é o Santo Consolador, a qual o Senhor Jesus Cristo clamou ao Pai, para que o Senhor descesse aqui e ficasse com nós até o fim dos tempos. Portanto, eu entrego essa palavra, essa oração agora nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa abençoar o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com cada um de nós, não só hoje, mas até que isso venha, todos digam amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fique com Deus.